Olá, sétimo ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes, para nossa aula número 3. Essa aula é a continuação das grandes navegações. E aí, na aula passada, nós vimos que era preciso navegar, o motivo de precisar navegar, dos europeus precisarem navegar, e vimos aí nessa corrida por busca por especiarias, nós vimos Espanha e Portugal que vão dar início a uma aventura, né? Uma questão de coragem, se lançarem ao mar. Então, vamos continuar com as grandes navegações, falando que vimos antes, né, que navegar era preciso devido aos conflitos com muçulmanos e a carência no comércio. Lembrando que os muçulmanos ficavam na parte do Oriente, por onde passavam, né, as pessoas que iam buscar especiarias, as pessoas que iam buscar produtos lá na Índia através do caminho mais curto, né? Ou seja, pelo Mediterrâneo, ou andando, ou a cavalaria mesmo, né? Pelas áreas do deserto. Tá? Vamos, vimos também que a burguesia e a monarquia elas se uniram para ir em busca dessa especiaria. E essa especiaria vai fazer com que a união de burguesia e monarquia se consolide e fortaleça os estados nacionais. Lembra que os estados nacionais estão se formando e eles precisam de dinheiro, eles precisam de riquezas para se fortalecerem. Tá? Então, Portugal e Espanha vão dar início à busca por especiarias e vão acabar conhecendo novas rotas comerciais. E uma dessas rotas comerciais vai fazer com que leve ao novo mundo, ao descobrimento, vamos dizer assim, da América. Vimos também que as nações ibéricas deram o passo inicial para as grandes navegações e a descoberta do Novo Mundo. Um detalhe importante, a mentalidade dos europeus nesse período ainda era abalada pelas histórias que vinham sendo contadas pela igreja, né? Pelas pessoas mais tradicionais, dos monstros que tinham no mar, né? Da terra plana, que quando chegasse num determinado limite, as navegações, as embarcações iam caindo num buraco. Então, precisava de uma boa dose de coragem para poder enfrentar. Só que vimos que estava com peste, com guerras, com dificuldades de trânsito pelo comércio, trânsito lá pelo Mediterrâneo, por causa dos conflitos com os muçulmanos. Então, o comércio estava sendo ameaçado e era preciso tomar novas rotas. Então, eu vou deixar um pouco de acreditar em tantas coisas e vou passar a acreditar no que os cientistas estão falando, que as pessoas que estudam na época estão falando, que a Terra é redonda, que existem outras águas, que existem outros mares para ser navegados. Então, é muito importante essa mudança de mentalidade que está tendo na Europa nesse período, no mundo nesse período, e vai fazer com que as pessoas, cada vez mais com coragem ou com receio mesmo, enfrentem novos desafios. E isso vai acontecer nesse período aí, que vai ser um período que vai marcar a história do ser humano e vai dar início a novas conquistas, as novas descobertas, tá? Então, vamos começar pelas navegações da Espanha. O mais conhecido é o Cristóvão Colombo, que em 1492, sob ordens de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, inicia-se a navegação espanhola. Então, logo depois que teve a união
deles, dos reis, né? O Cristóvão Colombo vai, oferece a sua proposta, né? Ele é genovês, ele é italiano, ele não é espanhol, mas ele vai lá e se oferece para poder fazer a navegação, mostra a proposta para ele e ele diz: conhecendo alguns estudos sobre a Terra é redonda, então por ela ser redonda, eu vou dar a volta ao mundo até chegar onde ele queria chegar, nas Índias, o local mais valorizado para trocas comerciais, compras e vendas, um local rico de especiarias. Então Cristóvão Colombo disse que tinha uma maneira muito mais rápida de chegar até as Índias, né? Então, o navegador genovês Cristóvão Colombo convenceu os reis espanhóis a financiarem uma viagem às Índias, pelo Ocidente, pelo simples fato, e um novo fato, como eu falei para ti, de a Terra ser redonda. Indo contra aquele pensamento desse pensamento aí, de que a Terra era plana, que tinham monstros, que as navegações e embarcações corriam riscos, então ninguém queria se aventurar por algo desconhecido, que era o Mar Tenebroso. Lembra do Mar Tenebroso? O que é o Mar Tenebroso? O Oceano Atlântico, né? A grande imensidão de mar. Tá? Então, essa era a mentalidade que estava sendo quebrada nesse período. Mesmo após muita controvérsia, Colombo parte para sua viagem em 3 de agosto de 1492, com as embarcações Nina, Pinta e Santa Maria, tá? Enfrentando medo e privações. Quando eu falo de privações, eu falo falta de alimento, falta muito investimento também da coroa espanhola, né, que não estava tão acreditando na conquista do Cristóvão Colombo. Então, ele era praticamente assim, não se tinha certeza do que ele ia alcançar. Aí eu tenho na imagem, feita por John, esse artista ele vai retratar aí Colombo chegando na América. Tá? Então, Colombo chega ao continente americano e ele levanta logo a bandeira da coroa espanhola e com armas, com degredados, que são as pessoas que ajudaram os indesejados, né, que ajudaram, que muitas vezes foram enviados para essas navegações obrigados, né, para poder trabalhar com mão de obra nas próximas descobertas, como carregador, como alguma coisa ali, nem que seja para limpar os barcos. Tá? Então, era uma grande quantidade de gente que vai conquistar aí as novas terras. Cristóvão Colombo chegou no novo mundo, que ele mesmo vai dizer que é as Índias. Cristóvão Colombo, ele vai morrer alguns anos depois, dizendo que chegou às Índias. Tá? Então, Cristóvão Colombo ele vai mostrar que para a Europa, né, que ele chegou às Índias por um caminho muito mais rápido, né, 2 meses antes do que os outros navegadores tiveram para contornar a África. Então, Cristóvão Colombo volta para a Europa muito satisfeito com sua conquista, um local diferente, ele achava que era o outro lado da Índia, né? Então, ele morreu acreditando ter chegado à Índia, tá? Mas não, ele achou um novo continente, a América. As navegações de Portugal, um dos mais conhecidos é Pedro Álvares Cabral, né? Então, quem foi o Pedro Álvares Cabral? As primeiras expedições portuguesas foram feitas pela costa da África, lembrando que eles queriam uma nova rota para as Índias. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega na costa do Brasil
consigo todo o medo e, ao mesmo tempo, a deslumbrante visão da descoberta. Então, Cabral, nessa imagem, que não tem um autor definido, ele está mais ou menos 33 a 40 anos, mas ele veio para cá aventurando, né? Ele não tinha perspectiva, ele se ofereceu, ele não tinha muito dinheiro para poder vir navegar, mas ele quis arriscar. E aí chegou e descobriu, conquistou o Brasil. Tá? Na expedição de Cabral, cerca de 10% das pessoas que estavam ali eram crianças e adolescentes, entre 9 e 15 anos de idade. Eles eram recrutados e muitas vezes alistados pelo próprio pai, que ganhava várias coisas em troca da participação dos filhos nessas navegações. Esses meninos eram colocados como grooms, que era uma função inferior a bordo, ou seja, para limpar alguma coisa, para limpar a sujeira feita pelos outros que estavam ali. Então, eles trabalhavam com tudo ali. Tá? Então, eles eram chamados de grooms, que era a função mais inferior a bordo da nau, a bordo do navio, a bordo do barco. Tá? Então, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral se lançaram ao mar para poder chegar às Índias, para poder ter novas rotas comerciais. Outros navegadores, por Portugal, Bartolomeu Dias, que em 1488 atinge o Cabo da Boa Esperança, ele vai chegar na ponta da África, lá na parte sul. Tem o Vasco da Gama, que em 1498 chega às Índias. E pela Espanha tem também, além do Cristóvão Colombo, tem o Fernão de Magalhães, que em 1509 descobriu o estreito que leva o seu próprio nome. Tá? Então, Fernando Magalhães também ele iniciou uma expedição para dar a volta ao mundo. Ele morreu antes, mas continuaram a navegação dele, e ele foi muito importante, ele conseguiu dar a volta ao mundo. Tá? Ele não, né? Mas a navegação que ele iniciou. Tá? Então, esses são os outros navegadores de destaque também nessa conquista marítima, nas grandes navegações feitas por Portugal e Espanha, os países ibéricos. Tá? Consequência das navegações. As navegações foram extremamente importantes para que os historiadores vão chamar de modernidade. Os homens desse período passaram a ter uma visão sobre o mundo mais amplo. Tá? A burguesia começou a se fortalecer em toda a Europa. A economia europeia cresceu muito devido ao fluxo de metais e pedras preciosas, tiradas de onde? Do Novo Mundo. E eu sempre conto nas aulas que a quantidade de ouro tirado daqui dava para fazer uma ponte da América até Portugal. Então, era uma quantidade enorme, mas isso vai influenciar tanto aqui na América, quando eles chegam, quanto na Europa, vai mudar a visão, a burguesia vai começar a se fortalecer e a começar a querer papel na sociedade europeia, entendeu? A começar a questionar quem estava ficando rico, que era uma monarquia cada vez mais rica, cada vez gastando, e a população sem nada. E essa população sem nada era a burguesia, que vai aos poucos se fortalecendo. Tá? Na América, iniciou o processo de sistema colonial. E uma das consequências graves aqui era a aculturação. O escravismo também, né? Tem aí o escravismo, a mão de obra escrava, iniciada com os índios, depois com os negros africanos. Tá? Então, mas essa parte da aculturação é quando se impõe a minha cultura sobre a do outro. Ou seja, tem aí um exemplo na imagem, né? na pintura. Um padre, um representante do clero, convertendo
um indígena, que tem as suas culturas próprias e vai, aos poucos, adquirindo a cultura do outro, por imposição, muitas vezes, como aconteceu aqui nas Américas. Então, a aculturação é quando eu imponho a minha cultura ao outro, tá? Analisando a questão. Observe o mapa abaixo e vamos tentar entender a visão europeia no século XVI. Esse mapa está na página 47 da atividade do livro de vocês. E aí é o mapa de como eles enxergavam o mundo. O mundo naquele período, no século XVI, quando se falava ainda pouco das navegações, né? As descobertas eram poucas. Então, eu tenho aí, no centro, Jerusalém, como um centro político-religioso muito forte, que dividia a Europa, a Ásia e a África. Então, essa era a ideia que eles tinham aí. Uma ideia mínima de mundo, do que eles realmente conheciam. Tá? No canto aqui, uma pequena descoberta que foi a América, tá? Representada ali de uma forma muito pequena, das navegações como se davam pelo Oceano Atlântico, tá? Então, era uma visão mínima do que se tinha sobre o mundo, a ideia de mundo deles. Então, pense, como é que eles acreditavam em tudo isso e como é que vai mudando a visão deles. Tá? Então, aos poucos, entrando nas navegações, aos poucos enfrentando o medo, o ser humano vai conquistando outros lugares, tá? E assim foi com as navegações, tá bom? Então, essa foi a nossa aula número 3. Na próxima aula a gente continua. Tem muito mais para vocês. Um bom estudo a todos e até a próxima. Tchau.